Olá, sejam bem-vindos. Na última aula eu falei de vocês de um menu muito importante que é o Ctrl+1, que é a formatação de células. Esse é o menu completo de formatação de células. E a primeira aba dele tem todos os tipos de informação que o Excel pode ter. É isso que eu vou falar sobre para vocês hoje. Eu vou falar sobre cada tipo de informação que o Excel pode ter, ok? Então tá, se você escreve alguma palavra aqui numa célula, o tipo dela é geral, que é o primeiro tipo que nós temos aqui. Opa, fiz errado. Sai da edição, Ctrl+1, sai da edição, Ctrl+1, número, e está aqui geral, tá? E se você coloca um número qualquer, por exemplo, o número 5, ele já entra como número, ele também está como geral, mas eu posso formatar ele como número e colocar algumas opções nele, como por exemplo, a casa decimal, e usar o separador de milhares aqui nele e também dar como é que seria o número negativo dele, tá? Então, lembrando uma coisa, vamos lá. Coloquei uma informação, ele está como formato de geral, tá? E se eu colocar um número, ele parece que entende o número e faz conta com os números, mas ele continua no formato de geral. Agora, o ideal mesmo para eu trabalhar com esse número seria eu colocar um número aqui, por exemplo, 1000, e depois Ctrl+1, número, e escolher que ele vai ter duas casas decimais, que ele vai ter separador de milhar, que o negativo dele vai ser negativo com vermelho, e eu dou OK. Então eu preparo a formatação desse número, tá ok? Então esse é o primeiro caso aqui, geral, que é o quando você não especifica. O número que você pode colocar, vou colocar aqui um negativo, menos 1000, só para vocês verem, Ctrl+1, vou colocar número, duas casas decimais, separador de milhar, e o negativo vai ser vermelho com tracinho negativo. Ok? Então fiz a formatação do número, tá? Depois vamos para moeda. Em moeda, vou colocar aqui mais o valor 10.000 e vou colocar Ctrl+1, vou entrar na moeda. Na moeda eu posso escolher quantas casas decimais eu quero, qual vai ser o símbolo de moeda que eu vou usar, e aqui tem uma seleção extensa, e também posso escolher como vai ser o negativo dele, se vai ser somente tracinho, se vai ser vermelho, se vai ser vermelho com tracinho, tá? Então eu tenho várias formatações. Além de moeda, nós temos um formato aqui, que eu esqueci de colocar, chamado de contábil. E o contábil, ele é muito parecido com moeda. A única diferença do contábil é que ele não tem negativo, porque em contabilidade você não tem valores negativos. Vou colocar aqui 10.000, Ctrl+1, contábil. Eu tenho a opção somente de casas decimais e o símbolo da moeda. Por que em contabilidade não tem um número negativo, enquanto moeda eu tenho negativo, contabilidade eu não tenho? Porque em contabilidade não existe número negativo. Ou ele é uma receita numa coluna de positivo, ou ele é uma despesa na coluna de negativo, mas ele nunca tem um sinal de negativo. E no final, a receita com a despesa devem ser iguais, em teoria de contabilidade. Então, em contabilidade, a única diferença de contabilidade para moeda é que contabilidade não tem negativo. Isso é um caso muito específico, né? Muita gente não trabalha com contábil em nenhuma das maneiras, tá ok? Em data, eu tenho o formato de data. Lembrando que o Excel ele começa em 1/1 de 1900, tá? E cada dia é um número. Então, nós estamos no dia mais ou menos 42.000, por alguma coisa assim. Porque cada dia, aqui é o dia 1, e no dia 2 de janeiro seria dia 2, e assim vai. Sendo que o Excel começa dia 1/1 de 1900, não existe data anterior a essa, tá? Em hora, nós também temos formato aqui de hora. Ah, detalhe, vou voltar aqui para data. Data, eu tenho vários, além de colocar dia, mês e ano, eu tenho algumas opções, por exemplo, colocar a dia da semana, colocar só o dia e mês, colocar o mês escrito três símbolos, três letras dele, colocar o mês e o ano, esquecer o dia. Então eu tenho várias opções aqui de colocar data, tá? Posso colocar data com hora também, tá? E em hora, agora falando de hora, em hora nós temos a representação, vou colocar aqui por exemplo, meio-dia, nós temos a representação da hora em várias maneiras. Então eu posso ter hora de 0 a 24, posso ter hora de 0 a 12, mas com PM, posso colocar segundo também aparecendo. Então tem várias opções aqui de hora que eu posso marcar como eu quero formatar minha hora.
Porcentagem, eu tenho um número e eu quero transformar em porcentagem. Então vem aqui, Ctrl 1, porcentagem, e eu posso escolher quantas casas decimais eu quero porcentagem. Vou colocar aqui em 0 para mim. Então 0,5 virou 50%. Tá? Em fração é muito pouco usado também, mas é que nem porcentagem. Então eu posso trabalhar ele com quartos, com oitavos, com 25 avos. Vou colocar aqui para oitavos e eu consegui em 2 oitavos, que era 25%, 25 virou 2 oitavos. Tá? Então, fração muito pouco usada, da mesma forma que fração e contabilidade são muito pouco usados. Os outros são um pouquinho mais. Tá? Científico eu tenho para números muito grandes, então, ou muito pequenos, e ele equivale ao 10 elevado a. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número com vários zeros. Se eu transformar ele para científico, ele vira 1 vezes 10 elevado a 8. Então esse E aqui, na verdade, significa 10 elevado a 8. Isso acontece, às vezes, quando eu coloco um número muito grande aqui numa célula, o que acontece? Ele automaticamente passa esse número para científico, ou seja, 1 vezes 10 elevado a 12. Então esse E, ele aparece quando o número é muito grande ou quando o número for muito pequenininho, ele vira 10 elevado a menos 10. Então ele fica um número muito pequenininho. Então isso é chamado de formato científico. Para tirar esse formato científico, eu simplesmente clico na célula, em vez de científico eu coloco em número e aparece um número, tá? Em vez de ser o científico. Então eu posso, se eu não quiser usar o científico, eu venho aqui, formatar e coloco em número e ele vai para número, uma coisa muito pequenininha. Tá? Aqui no caso são 2 casas decimais só, mas se eu aumentar o número de casas decimais, você vai conseguir ver o 0,1 aqui. Tá? Beleza. Texto também não é muito usado, porque o texto ele pode ser trabalhado como geral, que é o caso quando você não especifica nada. Então o texto é para trabalhar texto e ponto final, eu nem uso esse, não precisa. Tá? Especial são números, vou colocar aqui um CEP, por exemplo, 2222222222. Então aqui eu posso colocar Ctrl 1, especial, e ver o formato de CEP, é o telefone, tá? Sendo que aqui em cima você vê como é que o telefone é. Você vê que esse formato é obsoleto já. 22, código de região, 3 números, depois 4 números. O código é completamente obsoleto, tá? O SIC é o CEP, é o equivalente ao CEP. A gente pode marcar aqui, fazer a formatação de CEP. Tem o CEP e tem o CEP mais 3, tá? Então eu vou colocar aqui CEP mais 3 e vou usar um formato especial para esse número aqui, que ele é um CEP, ok? E o personalizado é um formato que você cria, dependendo da sua própria vontade. Então eu posso, por exemplo, criar um CEP 11222333444. E eu posso vir aqui e formatar ele, Ctrl 1, personalizado, e falar que ele vai ser do seguinte tipo. Ele vai ser 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, tracinho, 2 números. Então eu acabei de criar um tipo aqui do CNPJ. Lembrando também que todas eu estou vendo o menu completo aqui, mostrando para vocês todas as opções do menu completo, que é o Ctrl 1, tá? Mas lembrando que algumas dessas opções já existem aqui, ó. Eu posso clicar em geral, eu já tenho aqui algumas opções, acho que todas até, que a gente podia usar. Então é um menu rápido de acesso ao que você quer, tá? Algumas, porque aqui não tem todos os formatos de data que a gente quer, nem todos os formatos de hora, tá? Eu também posso colocar aqui a moeda, escolher qual símbolo que eu quero, posso colocar porcentagem, posso colocar o separador de milhar e posso ver quantas casas decimais eu quero para o número, aumentando e diminuindo, tá? Então aqui é um menu rápido de número, que se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui do lado de número, eu entro na formatação completa que eu estava explicando para vocês. Então é isso, obrigado e até a próxima.